Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Luiz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os assuntos que eu acho mais incríveis aí quando a gente fala sobre marketing, que são os sistemas inteligentes aplicados ao marketing. Então a gente está fundindo aí dois segmentos, né? Seria o segmento do marketing e também os sistemas de inteligência, aqueles que fornecem aí dados do consumidor, estratégias que podem ser utilizadas baseadas em sistemas, trazendo inteligência aí para os segmentos de marketing. Então, espero que vocês gostem bastante desse conteúdo. É um conteúdo que foi preparado com muito carinho para vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Vou então primeiro relembrar alguns conceitos básicos aí quando a gente fala sobre a transformação de dados em informação. Né? Então, a gente tem aí primeiro os dados que são analisados, processados, armazenados e depois geram aí uma informação. E essa informação ela vai se transformar em um conhecimento ou uma atitude, algo que possa transformar de fato algum conceito. E o pico mais alto desse momento seria a inteligência, aquilo que se faz com o conhecimento que foi adquirido. Então, nós temos aí um esquema nessa pirâmide chamada de pirâmide da inteligência que traz do dado bruto a parte que é feita a coleta, a análise e a geração dessa informação, ao conhecimento, que é algo que você pode fazer, ou uma avaliação de algo, ou então algo que você conseguiu aprender, para que você torne isso inteligência, algo que possa ser utilizado para trazer benefício para aquela instituição, para aquela corporação. E os sistemas de informação em marketing, os chamados de SIM, eles têm algumas questões que são muito claras ali sobre como eles podem ser arquitetados. Então, eles trabalham com um dado que foi captado, que foi trazido ali, e aí a gente tem aí algumas questões que pode ser a parte descritiva, que traz ali aquilo que aconteceu, ou seja, existe uma interação humana que vai cada vez mais diminuindo conforme o tempo. Nós temos também o diagnóstico do porquê aconteceu, algo que vai também tendo uma interação humana, mas ela vai tendo aí um caminhar ali para uma decisão ou para uma ação. Nós temos a parte do preditivo, aquilo que vai supor que vai acontecer ou vai predizer que vai acontecer. Isso é muito relacionado ao comportamento de usuários, né? E nós temos os prescritivos, né? Seria aquilo que devo fazer, que é um suporte à decisão, que seriam os sistemas ali que informam o gestor o que ele deve fazer, ou mesmo os softwares de decisão automatizada, aqueles programas que têm a condição de tomar decisões baseadas nos dados que foram ofertados. Por exemplo, um sistema de remarketing, ele tem aí a característica de trazer aí de forma automática uma nova informação para aquele usuário, para que ele possa voltar a fazer aquela compra. E baseado nos dados e nessa interação, a gente tem então aí as decisões que podem ser tomadas de forma automatizada ou não, e nós temos também as ações que podem ser realizadas. Tudo isso é a base de qualquer tipo de sistema de informação em marketing. Já nós temos aí alguns cenários que podem mudar de acordo com cada tipo de sistemas de informação. Nós temos sistemas de informação que funcionam para a base de diagnóstico, nós temos os sistemas que trabalham com projetos e sistemas que trabalham com gestão. Dentro da parte de projeto especificamente, ele vai estar fazendo um trabalho com pesquisas de mercado, com cenários de mercado e com estratégias de mercado, fazendo com que o sistema possa gerir todas as informações. Então, baseado no diagnóstico, eu tenho um projeto que é estabelecido e assim eu consigo gerenciar, de fato, toda a estratégia de marketing que eu vou trabalhar, baseados em pesquisa de mercado, cenários que esse mercado possa apresentar e as estratégias que vão utilizar para poder formalizar as vendas. E nós temos aí algumas características que são interessantes sobre as fontes de dados que a gente pode trabalhar, sendo elas dados primários e dados secundários. Nós temos a disponibilidade, então nos dados primários tem aí exclusividade sobre isso, né, que seriam sobre encomendas específicos ou que tragam de posse a quem levantou, ou seja, você tem ali uma demanda que ela é mais exclusiva de dentro da empresa, uma demanda de busca de dados que é mais internas. A gente obtém isso por sistemas de controles empresariais. Isso está localizado de forma interna ou externa, depende muito do tipo da empresa, e podem ser os dados oficiais ou informais. Tudo isso a gente contempla aqueles dados que nós temos da empresa, dados que nós temos do cliente, e eles têm muita relação aí com o que a gente está acontecendo naquele momento da empresa. Já os dados secundários, eles são dados de fato acessíveis para qualquer pessoa ou organização. Dados geralmente públicos, que saem por vias jornais, revistas, relatórios, associações, governos, bibliotecas e etc. Todas as pesquisas, por exemplo, que são de opinião pública, são aí dados secundários que são abertos. Geralmente também tem demanda de localização que pode ser interna ou externa e podem ser oficiais ou podem ser informais. Todos esses dados podem ser caracterizados, eles formam de fato os sistemas de informação em marketing.
Já um sistema de inteligência ele tem algumas características que diferenciam, de fato, o sistema tradicional de marketing, porque ele, de fato, está muito ligado àquilo que vai ser tendência no futuro, aquilo que mapeia, de fato, o comportamento daquele usuário, aquilo que projeta, que tem esse interesse ali, que pode ser aí um novo nicho de mercado. Então, como definição, Kotler traz ali um sistema de inteligência de marketing analisa e distribui as informações sobre os ambientes competitivos, tecnológicos, econômicos, sociais, políticos da empresa. Ele lida também com informações sobre seus clientes. Então, o sistema inteligente, ele basicamente vai trabalhar com agregação ao sistema de informação em marketing, só que ele tenta trazer para a gente aí tendências daquilo que pode ser que aconteça no futuro ou no presente próximo ali do que está sendo trabalhado. Inteligência competitiva é outra linha também de pensamento que tem que ser trabalhada quando a gente fala sobre sistemas de inteligência em marketing, justamente porque é com as inteligências competitivas que a gente tem como formar esses sistemas de informação que são muito mais elaborados e trabalham muito mais com a parte de predição. Né? Então, a primeira definição de Larry Kahner, que seria inteligência competitiva é um programa sistêmico e ético de observar e analisar informações sobre as atividades dos seus concorrentes e as tendências gerais do negócio para avançar com as metas da sua empresa. Então ele tem esse foco de observar a concorrência para trazer novos detalhamentos que possam ser utilizados também na sua atuação com o marketing. Uma outra definição também muito interessante traz o seguinte: coletar inteligência competitiva tem suas raízes em grupos de disciplinas diferentes, porém complementares, que incluem a prospecção de venda, a biblioteconomia, a estatística, a contabilidade, detetivismo, que seria a técnica de você seguir pistas, inteligência militar e jogos de quebra-cabeça. Olha como que o negócio é complexo e traz uma definição muito clara sobre toda a estratégia que tem que ser montada para que você possa ter uma inteligência que seja competitiva dentro de um mercado. E vamos entender então algumas observações ali sobre inteligência competitiva, porque existem coisas que de fato são consideradas como inteligência competitiva e outras que não são, e às vezes se confundem muito na hora que você pensa nesse conceito de observar a concorrência, observar o seu mercado, para poder entender de fato algumas vertentes. Primeira coisa, vamos entender o que é inteligência competitiva. Seria informação analisada e utilizada como base de decisão. É um instrumento para alerta da direção das empresas sobre oportunidades e ameaças. Pode ter um significado distinto dependendo do usuário. Uma maneira da empresa melhorar os seus resultados, um estilo de vida, um processo, práticas para melhorar a empresa no mercado. Então, isso aí, de fato, são características da inteligência competitiva. O que não é espionagem, bola de cristal, ou simples procura de databases, né, na internet, ou seja, uma simples procura de informações. Não é também verificação de um rumor proveniente do mercado, ou seja, você tem uma suposição, você vai tentar atrás, isso também não tem a ver com inteligência competitiva. Não é papel ou burocracia, isso também não tem nada a ver com inteligência competitiva, não é exigência você pegar aquele mundo de dados para tentar trazer alguma solução, isso não resolve. Trabalho de uma pessoa esperta também não é. Uma invenção do século XX também não. Um software, muito menos. Informações provenientes de jornal ou de televisão, também não. São questões que simplesmente trazem aí à tona algumas perspectivas para que você possa lidar com o mercado, para que você possa analisar esse mercado e trazer alguns resultados. Então, qual que é a base de você trabalhar com inteligência competitiva? A primeira coisa é a parte da inteligência, que seria você lidar com pesquisas, com contatos, com mídia, com internet, com institutos, trazendo aí uma fonte de dados primários e secundários que vem atender os objetivos da empresa. A contra-inteligência, que seria uma outra vertente da inteligência competitiva, seria você trabalhar com a parte de segurança e a parte de contra-informação. Seria você observar todos os elementos, fazer suas análises de risco, utilizar matrizes de risco para que você possa, de fato, controlar essa informação e também ter segurança de que aquelas informações da empresa estão bem protegidas. A análise também é outro braço da inteligência competitiva, né? Que seria você trabalhar com projeções, com tendências, com cenários, com simulações, com os perfis psicológicos, né? Que podem variar, com as matrizes de impacto também. E as de apoio à decisão seriam as análises prontas, as consultorias e o gerenciamento de crise. Tudo isso junto podem formar aí também a chamada inteligência competitiva. E as etapas do ciclo de inteligência competitiva, a gente tem aí primeiro que seria identificar as necessidades, né, para poder você trabalhar com as necessidades da empresa, para você poder trabalhar de forma muito mais organizada e entender também qual que é o nicho que vai estar lidando aí
com o seu mercado, entender aquilo que você precisa saber para poder se estabelecer naquele mercado. A outra parte seria você criar uma base de conhecimentos, que seria definir as fontes de informação a serem coletadas e analisadas. A terceira seria a coleta, que seria você coletar os dados que você acha relevante para seu serviço, para suas demandas, né? E trabalhar isso de forma muito organizada, identificando aí essas demandas a partir da coleta. A parte 4 seria uma análise e produção, seria você transformar esses dados coletados em insights, em inteligência, algo que possa trazer benefícios para todos. E a disseminação seria você compartilhar esses relatórios, boletins, posts, blogs, vídeos, gráficos, enfim, fazer com que tudo isso chegue para aquelas pessoas que vão tomar as decisões daquilo que está sendo como resultado ali daqueles dados. Então, depois que você conseguiu transformar tudo isso em conteúdo que seja tangível, passa-se isso para aqueles que têm poder de decisão na empresa. E o sistema de informação em marketing ele tem algumas vertentes que podem estar lidando ali com algumas partes que são interessantes. A primeira delas é a parte de, obviamente, do produto, né? Que seria você lidar com os produtos ali e com a forma que você está fazendo com que esse produto possa chegar às pessoas. Então, um bom sistema de inteligente ele tem que pensar e focar naquele produto, focar na parte da indústria, seria você trabalhar com ferramentas que possam comunicar a produção, trabalhar com os vendedores, trabalhar com aqueles com valor de venda, trabalhar com quem vai estar fazendo essa venda, trabalhar com a competição e trabalhar de fato aí com a disseminação, essa entrega desse produto para todas as vertentes. Então, um sistema de informação em marketing ele tem que ter essas características, trazer inteligência e competitividade para poder trabalhar com todas as vertentes que envolvem o nicho de produção. Então, a gente tem que pensar desde a hora que está produzindo até a hora que está vendendo e depois que vende, como que você vai estar lidando com o seu cliente. E a inteligência de mercado, na verdade, é uma junção aí de três vertentes aí que são a inteligência estratégica, a inteligência operacional e a inteligência comercial. Então a gente tem que trabalhar com o mercado institucional, com o mercado privado e com o mercado público. Tudo isso junto, a gente tem aí a chamada inteligência de mercado, pensando nas estratégias que vão ser lidadas com a parte comercial, a parte que vai estar lidando com a parte operacional, a parte de logística, a parte de entrega desses produtos, isso tudo fazendo aí um sistema que possa funcionar de acordo com as fontes que são estabelecidas. Já os sistemas estratégicos de inteligência, né, chamados de SIS, são sistemas que são extremamente importantes e trazem aí algumas perspectivas que são bem legais. Né? Então eles trabalham com uma inteligência que seja defensiva, aquela que vai predizer os problemas que possam acontecer para evitar qualquer tipo de surpresa. Ele pode ser uma inteligência passiva, aquele que fornece fornecimento de comparação de dados, né? A gente chama de bitmarket, que seria avaliar por objetivos. E a inteligência ofensiva é aquela que vai identificar oportunidades de nicho de mercado. Então, esses sistemas estratégicos têm toda a relação aí para que você possa posicionar sua marca e sua empresa. As áreas de ambientes que se podem utilizar esse tipo de sistema seria no ambiente competitivo, no ambiente empresarial, seria no ramo tecnológico, onde serviços de tecnologia possam estar trabalhando aí em competição uma com a outra, trazendo aí ideias e estratégias para que possa disseminar o seu produto ou serviço. No ambiente físico e natural, onde você pode trabalhar com diversas partes do marketing tradicional. No econômico, político e legal, e também no sociocultural e demográfico seriam os ambientes que você pode lidar com sistemas estratégicos. Os ciclos de estratégia, eles vêm partindo ali de algumas questões. No centro a gente tem o feedback da adaptação da estrutura e tudo vai ser ligado aí a partir do seguinte ponto, em que a gente trabalha com o usuário, que pode trazer feedback e adaptação da estrutura, com os dados de direção, que seria a ideia de necessidade de informação, prioridade, os indicadores e sistemas de coleta, também trazendo ali as fontes e reuniões de dados, o processamento e análise desses dados, que seria a parte da validação e transformação de dados em informações, e a disseminação, que seria quem recebeu, quando recebeu, qual foi o método que foi utilizado, se existe ou não distorção de problemas, tudo isso fazendo um ciclo para que você possa operacionalizar, de fato, uns sistemas estratégicos ali de marketing. Qual a função do processo da inteligência competitiva? A gente tem aqui uma gama de questões que vão ser trabalhadas, que podem ter dois tipos de fluxo. Né? Então a gente tem aqui a primeira parte, que é a coleta de dados. Esses dados vão ser compilados, ou seja, eles vão ser unidos ali, concatenados. Eles vão se transformar em informação, vão ser analisados e vão ser gerados conhecimento. Depois disso, tem aqui uma outra fase nesse fluxo de dados, que seria do conhecimento a transformar em inteligência, algo que possa ser, de fato, aplicado. E aí eu vou trabalhar com uma aplicação que vai ser a tomada de decisão, entre você aplicar e você agir. E a partir dali você consegue mensurar alguns resultados, que também pode ser um fluxo direto ali na coleta desses dados ali,
para que ele possa se transformar em um resultado que seja inteligente. Então, tudo isso é o processo para que você possa, de fato, tomar uma decisão e fazer com que o sistema tenha relevância. Não adianta o sistema ser inteligente se ele não trouxer relevância para a organização. Os ambientes também de competitividade podem ser obtidos de forma legal e ética. Isso é uma preocupação muito grande que existe no mercado, uma preocupação para que você não fira nenhum tipo de lei, para que não aconteça nenhum tipo de questão. Então a gente parte do primeiro princípio que 80 a 90% das informações geralmente são de conhecimento público. Então a gente tem aí facilidade dessa questão, mas tem alguns dados que são sigilosos, protegidos por lei. Então esses a gente tem que tomar um certo cuidado. E o que você pode mensurar? Novos competidores, ações de concorrência, novos mercados, mudança de mercado, novas leis, a legislação que está mudando, novas tecnologias que podem estar surgindo dentro desse nicho também. Outra questão também importante para que você possa trabalhar com inteligência de marketing seria você trabalhar com a interoperabilidade dos sistemas. Então a gente tem aí, geralmente nas empresas, algumas bases de dados, né? Isso quando a gente tem uma empresa estruturada, que não dependa aí de fluxos de fontes externas, a gente tem aí geralmente sistemas que se completam, né? Então a gente tem os sistemas de pesquisa, aqueles sistemas que vão estar lidando com pesquisa de mercado, que vão estar lidando com pesquisa de marketing, os sistemas de ERP, que seriam esses sistemas de gerenciamento empresarial, aqueles sistemas que permitem você direcionar os fluxos de dados da empresa, que geralmente é dividido em sistemas que são operacionais, os sistemas que são gerenciais e os sistemas estratégicos. E a gente tem também aí os CRMs, que são os sistemas que vão trabalhar com o relacionamento do cliente. Então ele tem aí essa ideia de customizar e de gerenciar esse relacionamento com o cliente. Então esse tipo de sistema ele lida desde a parte da produção, do produto, da embalagem, de como vai ser lidado esse processo de produção, e vai vindo ali até a decisão de compra do cliente. Depois da decisão de compra desse cliente, ele vai avançando até você ter aí, de fato, o pós-venda, né, que seria todo o trabalho que se tem ali de produto aumentado, com a ideia de você lidar com garantias, com toda essa parte de pós-venda. Então, tudo isso é relacionado ao CRM. E isso tudo gera o que a gente chama de database de marketing, ou seja, as bases que vão ser lidadas ali como fonte primária de informação. E nós temos aí, então, um trabalho que tem que ser realizado, tem que ser pensado, que seria a forma de você, de fato, ter ali como estabelecer a inteligência na empresa. E nós temos algumas fontes de dados que podem ser consultadas para que você possa, de fato, ter aí uma relevância nas informações, você possa agregar essas informações entre dados primários e secundários para que você possa ter a base do que a gente chama de pirâmide de inteligência. Então, para começar, a gente tem que trabalhar com especialistas e analistas da indústria, primeira coisa. E na indústria, a gente foca muito nisso porque a indústria hoje ela tem um papel fundamental, tanto na hora de você trabalhar com insumos, ou na hora de você trabalhar com a produção. Tudo isso passa por um acompanhamento de indústria, então a indústria tem aí uma força muito grande para poder determinar a informação de qualquer tipo de segmento de qualquer empresa. Então a gente tem aí, como especialistas da indústria, como base aí para que você possa lidar. A rede de clientes, que é uma rede incontável de dados, então toda vez que o seu cliente se manifesta, como ele se comporta, quais são os interesses dele, o que ele está pensando, tudo isso influencia também com os dados que podem ser trabalhados. Conferências e feiras comerciais, né, são importantíssimas para que você possa visualizar as tendências de mercado, para que você possa posicionar a sua marca, para que você possa visualizar onde está se colocando os seus concorrentes. Então, tudo isso também é interessante para você ter de fontes de dados também. Os centros universitários de pesquisa também, as faculdades e universidades têm aí os seus programas de mestrado e doutorado que são focados em desenvolvimento de pesquisa científica. E a partir dessa ciência que está sendo estabelecida, respostas são obtidas, consequentemente os produtos podem ser melhorados e podem ser adaptados em novas tecnologias ou tendências que estão surgindo. E os relatórios de mercados e de seus representantes, que podem ser agregados também às informações. Além disso, a gente tem também ali as revistas de compras, que podem ser uma fonte boa aí de dados também, que podem trazer uma visualização aí de como o mercado enxerga o seu produto ou o seu serviço, ou então aquele nicho de produto ou serviço. Os formulários do governo, município, estado ou da república, que também trazem dados importantes sobre aquele segmento, sobre aquele mercado. Os jornais locais, os formulários que são utilizados aí por órgãos certificadores de produtos ou processos. Os documentos judiciais também são interessantes para que você possa ter uma base legal sobre tudo aquilo que está acontecendo naquele nicho de produto. E os relatórios anuais também são importantes para que você possa entender
como que funciona, como que o mercado está se posicionando e os resultados do mercado naquele ano. Isso também são fontes que são importantes. E colegas especialistas e profissionais internos também trazem aí perspectivas que são muito válidas para que você possa ter uma estrutura para que esses dados tenham aí relevância. Então tudo isso pertence aí à base da pirâmide como sendo as fontes para que você possa obter inteligência. Já no momento intermediário, a gente tem uma preparação para a inteligência. Então, a gente tem aí algumas ações que devem ser feitas para que você possa trabalhar com esses dados que foram coletados e dessas diversas fontes para que você possa preparar isso para uma possível inteligência no topo da pirâmide. Então, para isso, você tem ali algumas preparações que têm que ser feitas. Então, checklist de inteligência é umas formas que você pode lidar, prospectar os artigos, consultar bibliotecas, montar um time de pesquisa, preparar manuais de entrevistas, conhecer a indústria, estabelecer estratégias de busca, entrevistar clientes regularmente. Tudo isso são formas de você lidar com a preparação para que você possa ter, de fato, uma inteligência estabelecida. Já no topo da pirâmide, a gente tem aí duas vertentes que têm que ser trabalhadas. A primeira seria a análise desses dados de forma técnica e a ação, que seria o foco de você obter aí os resultados. Para isso, a gente tem aí algumas questões que têm que ser lidadas. Então, a primeira coisa é revisar as incertezas, né, aquilo que seria algo que seria crítico para a empresa. Fazer relatórios que sejam convincentes, que sejam coesos, que tragam, de fato, relevância para aquilo que foi observado. Apontar oportunidades, também é uma das funções de você ter inteligência. Mostrar as ameaças, aquilo que pode interferir no andamento da empresa, também é uma das funções aí da inteligência. Antecipar as objeções, ou seja, aquilo que pode ser problema, pode ser empecilho, impeditivo para o crescimento, também pode ser observado nesse momento. Criar uma biblioteca de apresentações, também é uma forma de você lidar com os dados que vão ser trabalhados. Preparar para perguntas também é uma outra questão que pode ser utilizada quando você trabalha com resultados de inteligência. Garantir a credibilidade dos dados, ou seja, você trazer de forma que as pessoas confiem naquilo que está sendo passado, baseado nos dados que foram gerados, e gráficos e dados que podem trazer aí por si só uma relevância muito grande. Tudo isso tem o foco na parte técnica, na forma da ação, para que você possa utilizar de fato a inteligência baseado nos dados que foram coletados, que foram processados e analisados, para que você possa trazer aí de fato inteligência para sua empresa. E para você poder construir um sistema estratégico, um sistema de inteligência, a gente tem aí algumas questões aí que a gente chama de metodologia customizada. Então, basicamente, uma conjunção, uma convergência de todas as análises que foram tratadas até aqui. Então, a gente trabalha aí com a parte de pesquisas que são qualitativas e são quantitativas, com as soluções inteligentes para a gestão e com as problemáticas do ambiente de marketing. Então, tudo isso dentro de um ciclo que vai buscar a metodologia customizada, que vai trabalhar desde a parte da pesquisa do potencial de mercado, pesquisa de satisfação de pós-venda, pesquisa de imagem e posicionamento, clima organizacional, que seria o Wendell Brand, o neuromarketing, programas de qualidade, consultoria de inteligência de mercado, ou a parte do cliente oculto e geomarketing. Tudo isso junto transforma isso tudo em uma metodologia que a gente chama de metodologia customizada, e isso sim fornece de fato os dados para que você possa lidar com o seu cliente, para que você possa ter um sistema de informação estratégico voltado para a área de marketing. E as interações também são interessantes, porque a gente tem aí algumas ferramentas, né, de marketing que são que funcionam de forma inteligente. Né? Então, a primeira coisa seria as integrações, né, entre a administração e gestão, o business intelligence, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, a parte da telefonia, a parte financeira, integrando isso à prospecção, que seria o futuro cliente, a geração de lead, que seria você fazer com que esse cara passe pelo funil para que ele possa, de fato, ali deixar uma pegada digital. O atendimento via chatbots, né? Então, a gente tem aí a forma de você conversar com o seu cliente, como você pode trabalhar isso de forma automática, e também a automação de e-mails, né? De landing pages, que seria uma outra forma de você lidar. Então, você trabalhar com as ações de marketing integrado às ações de gestão, você tem de fato aí uma integração que permite a inteligência. Né? Então, isso tudo traz alguns resultados que são interessantes. E falando agora um pouco sobre marketing analítico, né? A gente comenta bastante sobre marketing analítico, mas é importante entender as suas mensurações, as suas vertentes. Então, para a gente poder entender, marketing analítico, ele tem aí três papéis que são fundamentais. A primeira coisa é definir ali aquilo que vai ser analisado, né? Então, aquilo que vai ser customizado. Então, a gente tem aí toda a parte de segmentação, a parte de
costumes inteligentes, que seria você customizar aquilo ali para a vida do seu cliente, a parte de valores, a parte de ciclo de vida da análise, tudo isso pertence aí a essa parte de customização. A metodologia que a gente pode utilizar na marketing analítico vai ser na parte de estatística, ou seja, se trabalhar com os dados baseados naquilo de projeção ou de análise do que ocorreu. Você tem ali a parte de grupos de teste, né? Então você testa uma coisa com o grupo A, uma coisa com o grupo B e vê os resultados. A parte de Machine Learning Models, né? Que seria o Machine Learning focado aí também na análise de comportamental, para que você possa ter resultados do status de análise desses dados que foram trabalhados. E o marketing analítico também. Você tem vários modelos preditivos que geralmente funcionam baseados em Big Data, geralmente funcionam baseados em volumes grandes de dados. Tudo isso são as metodologias que podem ser utilizadas. E onde você tem ferramentas para você utilizar, então a gente tem aí algumas linguagens que são específicas, que permitem você trabalhar, como o próprio estudo do SQL, que seria para você poder trabalhar com a construção de bases, com inserção de dados, com busca de dados. As linguagens R, que é uma linguagem focada aí para a parte de dados, geralmente o pessoal que trabalha com estatísticas procuram trabalhar aí com a parte do R e também Python, que pode ser utilizado. E a gente tem outras vertentes aí, outros programas como o Tableau, como o Lookers, né, como o próprio Power BI, que podem ser utilizados aí para que você possa construir, de fato, aí essas ferramentas de análise de pessoas, né, análise desse comportamento de usuário. As fontes para os dados, né, que podem vir aí de informações que são customizadas, né, geralmente vem de fontes que vão observar a parte demográfica, a parte comportamental, a parte de interesses, a parte também do histórico desse usuário, de onde você tem aí as informações, como que ele acessou o seu site, como foi o comportamento dele nas suas páginas. A parte de feedback, que também traz as informações que são relacionadas àquilo que o cliente se posicionou, como que ele avaliou você nas mídias sociais, como ele avaliou você com o seu perfil, nos perfis que podem ser controlados ali e avaliados, como, por exemplo, um Reclame Aqui da vida. A parte de busca, né? Então, como que, de fato, esse cliente se posicionou com as pesquisas, né? Onde ele trabalhou, como que ele se posicionou, o que ele buscou e como é que está funcionando essa busca, se ele buscou só você ou se ele foi em outros caminhos também. E a gente também tem as campanhas e performance, né? Que permite aí você mensurar como foi trabalhado dentro daquele site, como que a pessoa clicou no seu portal, onde ele se comportou, onde teve mais clique, onde teve menos, então como é que está a performance daquilo que você está usando como ferramenta. E também você tem aí a parte de estrutura, né? Então você tem ali dados que são estruturados e dados que não são estruturados. Isso vai ser de forma interna ou externa, qualitativa ou quantitativa. Então tudo isso permite você trabalhar com marketing analítico. Você consegue trazer informações e dados de forma analítica, baseado na navegação do usuário, baseado nos esquemas e nas pegadas que eles deixam para você. Já falando sobre fluxo de marketing analítico, a gente tem aí uma correlação muito próxima do Big Data, que seria usar o Big Data como, de fato, ferramenta para poder observar o comportamento de usuário. A gente tem aqui o mapeamento, que seria você definir quem são os processos e as variáveis críticas. Depois você tem a coleta de dados de variáveis críticas, transformando isso em armazenagem de dados, né, transformando isso tudo numa estrutura, que vai ser analisada, né, por análise de dados e inferência estatística pela parte exploratória, que seria a parte do Big Data mesmo visualizando os dados, e os modelos preditivos, que seria você, a partir desses dados, criar modelos preditivos para que ele possa sempre visualizar esses dados no formato de fluxo. Isso também é importante e traz uma visão geral de como funciona o marketing analítico. Os grandes players que funcionam com Big Data baseado nos dados dos usuários, tem aí o Bing ADS, o Google AdWords, o Google Analytics, o Google My Business, Google+, Google Search Console, o Twitter, o Bing, Webmaster Tools, e o Facebook ADS também tem aí essa condição de trazer grandes informações ali sobre os clientes. A maioria dos serviços Google são unificados para isso, e a gente tem aí outros serviços como Bing, Facebook, Twitter, que trazem aí informações sobre o comportamento de usuário também. Isso tudo, gente, leva a gente a entender um outro conceito, que não é o objetivo falar aqui nessa aula, mas para a gente poder entender como que funciona, seria você trabalhar com alguns aspectos de Business Intelligence, que seria esse conceito de inteligência de negócio, focados aí em vários conjuntos de informações que trazem, no final das contas, de volta para o marketing, né? Então, a gente usar BI
para dentro dos sistemas e entender como funcionam os fluxos de vendas, finanças, orçamentos, serviços, custos, compras, estoques, controladoria, qualidade de produção e RH. São, de fato, ali as vertentes que são utilizadas para que você possa ter um sistema de inteligência em marketing. Então, não existe uma questão separada disso. Acho que quando você começa a utilizar um sistema de inteligência em marketing, você automaticamente está acionando os demais setores, e aí você começa a entender que isso faz parte de um mundo muito maior. Então, eu entendo que BI está dentro da inteligência de marketing, como a inteligência de marketing está dentro do BI, para que você possa, de fato, otimizar todos os processos de uma empresa. Então, essa é a tendência futura, é que todos os processos funcionem baseados em inteligência, e isso, os sistemas de informação em marketing e os sistemas de inteligência em marketing têm aí a oferecer dentro do contexto aí dessa nova fase, né, da parte do comércio, essa nova implementação de tecnologias. E BI vem com muita força para trazer aí modelos visuais e modelos estruturados para que você possa trabalhar com grandes volumes de dados. Então, isso é uma convergência desses sistemas. Galera, espero que vocês tenham curtido, gostado desses momentos que passamos aqui juntos, falando um pouquinho sobre sistemas de inteligência e marketing. Ficou claro ali para a gente que a gente lidou tanto com a parte de sistemas de informação em marketing, a inteligência em marketing, sistemas estratégicos, vantagem competitiva, e a gente conseguiu terminar aí falando um pouquinho sobre o marketing analítico e o BI, que são ferramentas que se convergem juntos aí para que você possa ter um sistema inteligente. Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. Fico à disposição para qualquer dúvida que possa surgir depois, tá bom? Abraço para vocês.